Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Jassanã Cast. Eu sou o Edgar Abençoado e o nosso convidado de hoje é um jovem de Jaçanaense que está aqui conosco e vai ser um bate-papo muito interessante. Portanto, continua sintonizado, aproveita, compartilha aí com teus grupos de família que o bate-papo vai ser bom demais. Nós estamos hoje com Ismael Romão, um jovem jaçanaense que traz uma grande história aí. Portanto, seja bem-vindo, Ismael Romão, ao Jassanã Cast. Fala, Edgar, fala o pessoal que está nos assistindo nesse momento. É uma gratidão, né? Eu agradeço muito o espaço, o convite aqui e quero parabenizar pelo seu projeto também, porque são projetos como esse que fomentam a nossa cidade, levam o nome da nossa cidade mais à frente, né? Porque eu acredito que Jaçanã é uma cidade que tem muito potencial que precisa ser revelado. E essa é uma forma de revelar muitos potenciais do empreendedorismo, da cultura, da agricultura, enfim. É mostrar que Jaçanã é uma potência do Rio Grande do Norte. Com certeza. E isso é um quesito que eu gosto muito, que eu bato muito. E parabenizo e agradeço pelo espaço aqui cedido para a gente ter essa conversa muito interessante. Ótimo. Esse é nosso objetivo, Ismael. É mostrar as potencialidades, é trazer o potencial humano que tem em Jaçanã para que ele também seja conhecido de outros setores da sociedade. E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu quero conhecer as suas origens. De onde veio o Ismael Romão? Quem é o Ismael Romão? Eita, geralmente quando eu começo a falar um pouco da minha vida, sou muito, né, de conversar com pessoas e conhecer histórias. Eu acho que cada um traz sua história e cada história deixa uma marca na pessoa que está ouvindo. E aí quando eu falo um pouco da minha história, as pessoas ao fim perguntam: qual a tua idade? Porque eu sou porque eu sou um cara que um cara de menino com história que tem um encargo de conhecimento bastante, né? Até que eu digo assim, eu sou fruto das minhas experiências. Sou fruto das minhas experiências, porque servente de pedreiro, agricultor, vou dizer que eu sou agricultor, aí é técnico de internet, vendedor do Magalu, socorrista do SAMU, enfim. Mas o que eu acho interessante nisso tudo é porque nessa faixa de tempo, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer alguma nova profissão, algum novo empreendimento, eu fui e agarrei a oportunidade. Então, assim, eu sou o fruto dessas experiências, que isso aí me traz um encargo de conhecimento para trabalhar em diversos segmentos. Fui garçom, por exemplo. Eu sei com a alegria de um garçom e receber uma gorjeta pelo atendimento bem feito. Tá entendendo? E hoje eu sei também o valor de uma diária de pedreiro, do servente de pedreiro. Cara, não é caro, mas vai lá fazer a massa. Sim. Aí o cara diz: não, nunca vi Ismael sendo um servente de pedreiro. Mas aí eu me alegro muito. Por exemplo, minha casa, quem construiu foi o meu pai. Meu pai era o pedreiro e eu era o servente. E foi aí onde eu aprendi toda a artimanha e valorizar essa profissão, assim como outras profissões aí que merecem ser valorizadas e que eu já percorri nesse tão pouco tempo de vida, mas que me trouxe muito conhecimento. Então você veio de uma família de polivalentes, pessoas com conhecimento em diversas áreas. Sim, meu pai é um cara que me espelha muito. E ele, sempre que ele pode, ele tá fazendo uma coisa diferente, né? É mecânico, é pedreiro, foi agricultor também, enfim, onde ele pôde ali tá praticando as artes e aprendendo conhecimento, ele teve, e eu peguei um pouco disso. Para quem não conhece o pai de Ismael, é Neguinho Motopeças. O Nego Motopeças é uma pessoa muito conhecida na cidade de Jaçanã, Rio Grande do Norte, e também é o cara que está aí hoje nos caminhões, dirigindo em várias partes, não é isso, Ismael? É isso mesmo. Mas, Ismael, e as origens de seus pais, as suas origens? Você nasceu em Jaçanã, nasceu aonde? Sim, não, com muito orgulho eu digo que sou fruto de Jaçanã, né? Meu pai é da Serra da Lagoa, sim, minha mãe do Rangel, olha que são duas extremidades, sim, do município, e aí o destino uniu os dois. E aí essa união, de imediato, com poucos meses de namoro, surgiu eu, primeira gravidez, sou o filho mais velho de 3,
E aí fiquei até um ano no Rangel. Meu pai morava no Rangel com minha mãe, na casinha lá que até esses dias a gente visitou, já é casa de taipa, né? Já caiu a casa. Sim. E aí posteriormente ele veio pra cima da serra, que a gente chama, pra sítio de Dona Geralda, né? Foi ser caseiro, entre aspas, de Dona Geralda. Aí sim, nessa época o pai estava na agricultura. Então assim, com o passar do tempo ele teve a casa própria e foi para o comércio de moto. E aí foi pro empreendedorismo e graças a Deus teve um sucesso no empreendedorismo. Então assim, eu sou fruto de Jaçanã com muito orgulho e venho de base humilde, mas uma base que sempre me ensinou o respeito, sabe, a honestidade. Um fato curioso, Edgar, que hoje até me impressiona, pronto. Eu fui criado naquela experiência de bença pai, bença mãe. No primeiro contato e no último contato do dia, bença pai, bença mãe, um abraço e um cheiro. Então esses últimos dias aí, sempre que eu encontro com o pai, seja onde for, eu encontro com ele, a primeiro encontro, um abraço e um beijo. Aí tem gente que, oxi, um filho barbado dando um beijo no pai, né? Um beijo, bença pai. E teve gente que já se emocionou, inclusive na oficina, né? Mas rapaz, meu filho não faz mais isso. Que é uma coisa que eu acho que a nossa sociedade e minha geração tem que começar a praticar mais com seus filhos, né? A gente tem que ensinar o respeito e como se diz, o respeito com os pais mesmo, né? E cultivar essa questão do ser humano. É esquecer um pouco o digital e saber que o ser humano é aquilo, é o contato. É o abraço, é o beijo, é o afeto. Você falou aí por 2 vezes sobre empreendedorismo. Fala aí como é que é a relação do empreendedorismo da sua família, do seu pai, você, como que é? Diz aí. Rapaz, o empreendedorismo é algo que surgiu na nossa vida, né? Na vida de pai por necessidade, que ele foi pedreiro, ele foi agricultor, e depois foi pedreiro, e aí meu tio tinha uma pequena oficina em Jaçanã, e pai foi trabalhar com ele, depois meu tio sempre foi muito empreendedor também, sempre mudou de nichos, que chama, e pai continuou com a oficina, e foi alcando aí, né? Foi crescendo no ramo de oficina de motopeças, e hoje, inclusive, eu acho que a gente, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas ainda atuante no município de Jaçanã, né? E aí onde entra, eu como se diz, eu comprei uma moto com uma caixa de óleo. Conta pra gente como é que foi essa compra aí. Uma caixa de óleo se transformou numa moto. É porque assim, que nem eu disse, pai sempre criou a gente com muito apreço e mostrando que o trabalho dá seus frutos. Então ele nunca foi aquele de dar o peixe, ele foi de ensinar a pescar. E aí eu fui crescendo, ficando mais taludinho. De início, quando era pequeno ali, eu ajudava minha mãe em casa. Isso também hoje é um orgulho, porque hoje eu posso ajudar minha esposa sem nenhum poder, sem nenhum pudor, né? Então assim, de pequeno eu ajudava minha mãe, varria casa, louça, essas coisas, eu nunca fiquei parado. E aí fui crescendo, e aí pai querendo incentivar pra gente entrar no ramo de motopeças, de mecânica. Mas confesso a você que de início eu não tinha muito interesse. E aí, resumindo a história, o pessoal da minha época, os jovens, tinham bicicleta, outros já estavam começando a ter motos. E aí eu cheguei para pai e disse, pai, eu quero uma moto. O pai disse, você quer uma moto? Eu disse, quero uma moto. Ele disse, pronto, eu vou lhe dar uma moto. De início eu fiquei surpreso, mas bem animado, né? Aí ele chega aqui, aí levou eu lá na oficina, aí me apresentou uma caixa de óleo. Ele disse, tá aqui sua moto. Eu digo, uma caixa de óleo? Aí já me bateu um certo rancor, entre aspas, raiva. Ele disse, sua moto tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar essa caixa de óleo, vou lhe ensinar como você vender e através dela você comprar outra caixa e outra caixa até chegar a sua tão sonhada moto. E aí de início eu não aceitei muito o projeto, mas depois eu vi que não tinha jeito, eu ia ter que, né? E aí fiquei com a caixa de óleo e resumindo a história aí, acho que na época o comércio fluía bem melhor. Sim. E em 8 meses eu já pude comprar minha primeira moto numa caixa de óleo. E aí pronto, gostei do comércio, fiquei na oficina de moto dos meus 8 anos por aí, até os 18 anos quando fui para a universidade. E o empreendedorismo ficou enraizado na veia, sabe? Até hoje. Você hoje ainda atua na oficina? Sim, atualmente eu atuo na oficina, que eu disse, eu tenho uma visão empreendedora muito boa e gosto do empreendedorismo, porque assim, Edgar, se você parar para pensar, hoje o que fomenta a economia do nosso município é o empreendedorismo, a agricultura e prefeitura. E eu gosto muito do empreendedorismo porque o empreendedorismo é aquilo que você consegue pegar uma coisa de um valor e transformar ele em 2, 3 valores. Sim. E o empreendedorismo da cidade pequena é o que movimenta a economia do Brasil. Você já pensou? Com certeza. Por exemplo, aqui em Jaçanã, você não vai no atacadão para você comprar
sua feira? Você vai num empreendedor pequeno, né, no supermercado, no mercadinho da esquina, vai na padaria, enfim. Se não existisse o empreendedor, o microempreendedorismo, a gente não teria condições de viver. Então eu acho que o empreendedorismo é o que fomenta uma cidade e a economia de um município, principalmente Jaçanã, que é um município de menor porte. E eu tenho essa perspectiva de empreendedorismo. Inclusive, eu tenho engavetado em casa uns 2 projetos de empreendedorismo que pretendo colocar na cidade de Jaçanã futuramente. Sim. Mas isso é um objetivo de vida, sabe? E meu pai sabe, a gente sempre conversa e ele sabe o quanto eu tenho esse espírito empreendedor. Tudo que eu vejo, eu digo, eita, dava para fazer um negócio bacana nisso. Já tive outros empreendimentos que quebraram, como, né? Um projeto que não foi para frente, mas toda vez que quebrou, foi uma experiência para mim vir mais forte e vir com a visão de corrigir esse erro, sabe? Ótimo. Você é uma pessoa bem dinâmica, né? Até pela fala que você está trazendo aí, e teve várias fases na sua vida. Você falou da universidade. Fala um pouco, você tem uma formação acadêmica, como é que é? Sim, a universidade é o seguinte, que eu disse, pai, mãe sempre educou a gente, mas tinha aquilo, como eles sofreram, né? A gente vem de família humilde. Teve momentos, quando criança, que assim, pai nunca deixou a gente passar fome, mas teve momentos que ele chegou a faltar alimento para ele, mas conseguia pra gente. Sim. E aí nessa base, né, vindo de família humilde, pai com esse sofrimento todo, tem uma época na minha vida que eu ainda me lembro, eu acho que com meus 5, 6, 7 anos, eu vestia roupa porque o pessoal doava, né? Sim. Tem umas pessoas que doavam a roupa e pra gente tudo bem, porque é o que tinha, era o que nos vestia. E aí nessa base, com o estudo, o pai disse, ó, filho meu, tem que estudar até porque ele não teve a oportunidade de estudar. A história dele também é interessante, que ele teve que correr atrás para aprender a ler. Ele que correu mesmo. Vó não queria e ele foi e matriculou-se à força na escola e conseguiu aprender a ler. E esse filho meu tem que estudar. Então, por mais que eu já tivesse bem engajado na oficina, já soubesse da profissão de mecânica, né? Mas ele disse, não, você tem que estudar e tem que buscar um rumo. E aí foi onde surgiu a universidade na minha vida, né? Aí você é formado em quê, hein? Engenharia? Agronômica, né? Agrônomo, isso. Então essa veia empreendedora já vem lá da raiz, lá do papai já, né? Já vem. Ele correu atrás para estudar, essa coisa toda. Que bacana. E você também já participou de alguns concursos? Fala um pouco sobre essa relação sua de concurso, né? Porque além de ser um empreendedor, você tem essa questão dos concursos, muito famoso aí. Fala pra gente aí. Não, essa questão de concurso surgiu mais por uma perspectiva de vida, sabe? É o seguinte, eu criei pra mim o seguinte, minha vida é que nem um jogo de futebol. Como que é? Eu divido ela em 2 etapas, ou 2 tempos. Então, do meu 0 ano de vida até meu 45, e vamos botar mais 5 até os 50, os 5 de acréscimo, né? Até meus 50 anos, é o momento de eu construir minha base, né? É minha base pessoal, profissional, de empreendedorismo. Então, assim, eu quero construir aquele negócio, construir todos os meus bens, né? Certo. Uma casa bacana, um carro bacana, uma vida legal. Agora, assim, não, tu quer ser rico? Não, na verdade não. Porque, assim, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, eu te dou vida e vida em abundância. Então, assim, eu acho que essa vida em abundância é a gente poder e ter condições de viver a vida da melhor forma possível. Então, assim, é poder minha filha pedir pra gente ir num restaurante legal e eu ter condições de fazer isso. E, enfim, ter uma vida realmente confortável. Nesses 45, 50 anos, né? Entendi. E aí é onde entra os concursos. Eu nunca tive essa ideia de querer sair de Jaçanã. Eu sou muito enraizado aqui, algo meu, às vezes até eu mesmo não entendo. E a agronomia, ela não me dava essa liberdade de ganhar bem. Entendi. Aqui em Jaçanã. Você também fez parte da agricultura por um bom tempo, é agricultor e tem uma ideia, né? E aí o que acontece? Eu pensei, como que eu vou seguir esse meu projeto de vida sem sair de Jaçanã? E aí foi onde surgiu os concursos. Comecei a observar e vi que o concurso era uma boa oportunidade e comecei a estudar para concurso, fui aprendendo, porque hoje em dia concurso não é só você chegar, pegar e estudar, não. Tem toda uma técnica e fui aprendendo as técnicas, até que hoje eu consegui já aprovação em 3 concursos e estou por aí já Pode atuando. Citar quais foram os concursos? E você já atua em algum deles? Sim. Não, minha primeira aprovação, fiz várias provas, claro, até fui errando, fui reprovando, fui reprovando. E aí a primeira aprovação veio no município de Areal. Algumas eu fiquei selecionado, mas não aprovado, né? Em Cabedelo e outras, mas a aprovação mesmo veio no município de Areal, que é próximo de Esperança, ali na Paraíba. Né? E aí, quando estava para mim tomar posse, aí surgiu a aprovação no município de Areia,
que é onde eu estou hoje, né? Hoje eu atuo lá no SAMU de Areia. Ah, tá no SAMU de Areia. No SAMU da cidade de Areia, que foi onde eu fiz agronomia. E depois veio minha segunda aprovação, que é aqui em Picuí, para condutor socorrista na cidade de Picuí, e estou aguardando ser chamado. Aí vai migrar para cá? Muito provável que sim, ainda estou analisando. Fica mais perto, né? Fica mais perto e dá para mim botar mais, como se diz, dá para mim empreender mais, ter mais tempo, né? Que é a questão toda. Ótimo, que bela história é essa que nós estamos ouvindo aqui hoje de Ismael Romão, um jovem, né, com um talento aí enorme. Ismael, mudando um pouquinho o foco do empreendedorismo, você também passou por outras fases no seu período de estudo, Parlamento Juvenil no Mercosul. Fala aí um pouco, você foi um dos parlamentares no Mercosul, fala um pouco aí sobre essa história para nós. Essa história é bacana porque começa pelo seguinte, eu costumo dizer que eu escrevi uma passagem e viajei para o exterior, exatamente, escrevi uma passagem e viajei para o exterior. O que acontece? Surgiu esse projeto, Parlamento Juvenil no Mercosul. Na época o diretor da escola era Otto, eu era aluno do Terezinha Carolino, e Otto disse: Ismael, tem um projeto aqui e quem se der bem vai representar a escola vai para uma seletiva em Brasília e de avião, que aí foi um gancho avião. E aí, enfim, falou do projeto. Só que eu sempre fui apaixonado por aviação. Eu acredito que essa minha fase de aviação só não decolou ainda porque a gente é mais longe da capital. E você sabe que para ter uma escola de aviação na capital tudo fica mais difícil, né? Mas até hoje sou apaixonado por avião, estudo demais sobre aviação. E aí quando ele disse avião, eu digo, pá, quero viajar de avião. Não foi nem quero viajar de avião. E aí eu lembro que era um dos projetos, né, uma das seletivas do projeto era escrever uma redação. E aí eu estava na oficina, eu trabalhava com o pai na oficina escrevendo minha redação. E aí meu pai, muito curioso, disse: mas tá fazendo o quê? Eu disse: tô fazendo minha passagem de avião. Ele disse: como é que é? Eu disse: sim, tô fazendo minha passagem de avião. Ele disse: ele deu uma risada um pouco cômica, ele disse: desde quando que filho de pobre hoje em dia tem direito a andar de avião? Né? E aí aquilo no momento deu uma pesada, eu digo: mas rapaz, deu uma desanimada, eu digo: não vou mostrar que tem. Aí deu um gás mais. E aí continuei minha redação e foi embora. Aí foi para a seletiva. Eu lembro que com um mês depois, por aí, algumas semanas, mês, Otto chegou na oficina, Otto disse: Ismael, sua redação foi selecionada e você vai representar o Rio Grande do Norte em Brasília, vai viajar de avião. Que legal! Eu olhei para pai e disse: eu não disse o senhor foi? Eu não estava escrevendo a passagem de avião naquele momento. E aí foi muito massa, a emoção tomou de conta e foi aí o início de tudo, sabe? Mas me diz uma coisa, aí quantos foram classificados para representar o Brasil no Mercosul? Automaticamente o Rio Grande do Norte. Quantos do Rio Grande do Norte foram selecionados? Sim, nesse primeiro momento foi o seguinte: passou-se para a seletiva. Eu passei na seletiva municipal, fui para estadual e fui aprovado entre 3. Então foram 3 do Rio Grande do Norte que foram a Brasília. E lá, puxado, hein? Sim. E assim, o pessoal muito, muito inteligente também, enfim, uma galera boa mesmo, né? Que eu compartilhei boas experiências com eles também. E aí lá em Brasília a gente teve, se eu não me engano, foi 3 ou 4 dias, não me lembro bem, mas aí nesse período a gente teve muita formação, né? Mostrando qual a importância da política na vida do estudante, do jovem e tal, que esse é um elo do Parlamento Juvenil do Mercosul, é mostrar que a política ela transforma vidas. Então assim, esse é um objetivo começando dos jovens. Enfim, foram 3 pessoas e dentre os 3 a gente passou pelos cursos e as palestras. E no final de tudo a gente ia ter que ter um debate, apresentar um projeto de melhoria para a sua escola, né? No caso eu para o Terezinha. E aí esse projeto ia ser votado por toda a plateia que estava lá. O projeto mais votado de cada estado seria selecionado. E aí vamos eu para a batalha, né? Criei o projeto bonitinho, direitinho, inclusive eu até tenho ele em casa, se alguém tiver curiosidade, quiser acesso eu tenho, ele está guardado. E aí criei o projeto e vamos lá apresentar esse projeto. Multidão, eu ainda não tinha muito contato com o público grande, né? Mas fui lá. E aí apresentei o projeto e tal, e eu lembro que um dos argumentos que mais pesaram para mim ser eleito lá naquela época foi o seguinte: eu disse: a gente tem que cuidar do espaço que a gente estuda. Porque quanto aluno, a gente vive mais na escola do que na nossa própria casa. Vejamos que a gente está na escola de 7 da manhã a meio-dia.
E aí, todo dia, durante a semana. Se você calcular a carga horária todinha, você gasta mais tempo, entre aspas, né? Você investe mais tempo na sua educação, estando na escola, do que você estando propriamente em casa. Verdade. Então, por que não zelar desse espaço? Isso aí deu um up bem massa na fala. E aí, resumindo a história, por 2 votos, eu fui eleito como parlamentar juvenil do Mercosul para representar o Rio Grande do Norte no exterior e no Brasil. Que legal. Agora me diz uma coisa, como foi a sensação de ser um jovem que estava levando o nome de uma pequena cidade do interior potiguar para ser representado nos diversos espaços onde você passou? Jaçanã foi o nome que você levou? Lógico, é onde estava a tua raiz. Sim, não, foi, de início foi impacto, né? Muita emoção na hora lá. E aí quando a gente começou todo mundo na torcida. Sim, foi. Voto acirrado, aquele negócio de eleição acirrada. É quando o eleito por 2 votos de diferença ali, caiu aquela emoção todinha. Liguei aqui pra escola, eu vou representar mesmo. Jaçanã agora vai para o Mercosul. E aí, naquela época, muita emoção. E aí a gente começou as viagens, né? Então, assim, cada viagem, só a Brasília a gente fez 3 viagens. Para conhecer como funciona a Câmara dos Deputados, como funciona o Senado, né? Como funcionam os ministérios. Então ali, o projeto em si é trazer uma carga de conhecimento de como funcionam as coisas para poder a gente empregar no nosso município e transformar a nossa realidade ali. De contrapartida, a gente levava para eles qual era a nossa realidade. Então assim, tinha diversos momentos que quando eu chegava, Jaçanã é aonde? Era um orgulho para mim mostrar que era lá na pontinha do Rio Grande do Norte, na divisa com a Paraíba, sabe? E foi uma experiência muito positiva. A gente viajou aí por 2 países, né? Uma experiência muito marcante para mim foi a ida para Colômbia. Para Colômbia, isso, a cidade de Bogotá. E aí, quando chegou lá, a gente era uma receptividade que parecia jogador de futebol. Sim, todo mundo tal, ali a segurança. E quando a gente começava a falar, porque o pessoal tinha na mente que o Nordeste é aquele Nordeste seco atrasado que não. Quando eu mostrava a realidade da nossa escola, o pessoal, eita, e é isso mesmo, eu digo, é isso mesmo. Tem muita coisa a se mudar, mas Jaçanã é uma cidade que ela já tem muitos bons frutos. Assim, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa e de muito crescimento pessoal político, sabe? Eu criei uma visão política diferente. Comecei a ver a política como uma fonte de transformação. Certo. Um momento como esse, ele traz grandes experiências. Que experiência, assim, você diz, poxa, isso aqui eu aprendi junto com a turma lá, hoje eu tenho comigo até hoje. Uma experiência que marcou muito para você. É legal, acho que a experiência mais marcante foi a gente ver que é a política da base que faz com que nossa voz chegue lá em Brasília. Entendeu? E a gente não tinha, às vezes eu até ficava em dúvida, hoje como que um deputado federal ele vai saber qual a dor do município de Jaçanã, que é pequeno, né? Como que um senador ele vai saber a dor do município de Jaçanã, que é pequeno. E aí foi lá estudando lá e com a galera, com o pessoal e com toda a formação que a gente teve, que a gente viu. É a política municipal que faz isso. O para-choque, o para-choque da política é o vereador. Que ele quem está na padaria todo dia, tá ali no salão de cabeleireiro, tá ali na rua, que deve estar, na verdade, né? Deve estar ali ouvindo o que a população tem necessidade. E aí ele vai passar para o prefeito, e o prefeito vai organizar, vai passar para seus deputados, e aí vai chegar a Brasília. Então, assim, a política, ela é uma união, mas sempre, se tiver voz no município, ela chega lá em Brasília. E chegando lá em Brasília, as coisas se resolvem com maior facilidade, digamos assim. Mas precisa dessa voz. Aí, jovens. E assim, eu acho que, não, por mais que tenha passado, já faz um tempo, e não se ouviu falar mais que aconteceu outros momentos como esse, né? Muitos diretores bons em Jaçanã, mas o Otto Mário ele se destacou com esse trabalho, né? Sim. Tivemos outros jovens que saíram, que foi muito bacana isso aí. E só um detalhe, Edgar, pronto, depois que eu fui, a gente teve mais uns 2 jovens, se eu não me engano, também muito talentosos, são pérolas de Jaçanã, é isso que eu estou dizendo, Jaçanã tem muito fruto bom, precisa ser lapidado e precisa ser mostrado para o mundo, mostrado para o Brasil. Para o Parlamento Juvenil foi só você? Foi eu posteriormente. O Juvenil do Mercosul? Do Mercosul, sim. Foi só você? Isso, e aí o que acontece? A partir daí, Jaçanã começou a ser vista pelo Estado, né? Pela SEDU, que é a Secretaria de Educação do Estado. Depois que eu fui, que a gente foi e tal, a Secretaria teve um olhar diferente para Jaçanã. Então, assim, todo projeto que vinha, a Secretaria oferecia logo a Jaçanã. Então, é onde eu estou dizendo que começa daí. Se você mostra seu município para o Estado e para a Federação, seu município começa a ser visto.
Vem um projeto, por exemplo, de águas para mudar, eita, Jaçanã é um município que tem interesse e ele faz acontecer, vamos mandar para lá. Tem um projeto de agricultura, Jaçanã é um município, ele está presente, ele faz acontecer, vamos mandar para lá. Então assim, você precisa se mostrar para ser visto. Se a gente é um município pequeno, no interior do Rio Grande do Norte, próximo da Paraíba, se a gente não tiver representatividade, a gente não vai chegar a lugar nenhum tão cedo. É isso aí, o bate-papo está muito bom, muitas coisas interessantes aí nós estamos ouvindo do Ismael, mas nesse momento eu quero aqui apresentar os nossos apoiadores, né? O podcast ele funciona porque tem apoiadores, precisamos pagar a nossa internet, precisamos custear algumas despesas e então nós temos que também falar dos nossos apoiadores. Nós temos a Autoelétrica Giliardi, né? Um dos nossos apoiadores, a Confeitaria Pão de Mel, olha que pão gostoso aqui, o Ismael vai provar daqui a pouco. A Embalagens Jaçanã, Adriano do Relógio, lá você vai encontrar relógios, celulares, concertos em geral. A Garagem Prêmio, esse boné que eu estou usando hoje aqui, a Garagem Prêmio também traz a sua contribuição para o fortalecimento desse podcast. Nós temos Giliardi Peixoto, né, assessoria esportiva de alta performance, e temos o canal Pedalando na Serra de Cuité, que também é um parceiro do Jaçanã Cast. É isso aí. E nós vamos continuar agora com Ismael Romão, conhecendo mais desse jovem talentoso aqui do município de Jaçanã, Rio Grande do Norte. Ismael, você viveu outras experiências, inclusive ser secretário de Agricultura do município de Jaçanã. Fala um pouco pra gente aí sobre essa experiência de secretário. Sim. O que é que você trouxe dessa bagagem? Assim, que eu disse, já passei por vários segmentos. Sim. Todos eles eu trouxe uma experiência muito positiva. Nessa época aí eu estava no curso de agronomia ainda já, na reta final do curso de agronomia, quando surgiu a oportunidade, abracei com um projeto a ser executado, como toda a gestão tinha um projeto a ser executado, e assim, foi de início assim, um pouco difícil, porque a gente foi de uma reconstrução de ideais, uma reconstrução do que poderia fazer acontecer, mas que a gente trouxe muitos bons frutos. E assim, pessoalmente, para mim é o seguinte, errei em alguns aspectos, sim, quanto gestão a gente errou, e eu também errei quanto secretário em alguns aspectos, porque por mais que eu estivesse na cadeira da agronomia, por mais que eu viesse da agricultura, naquele momento, em alguns momentos eu ainda não sabia realmente qual a real necessidade do agricultor por não ter aquela vivência. Só que acertei em buscar. Entendeu? Acertei em buscar. Quando eu via que tinha algo que estava fora do contexto, eu iria lá e corria atrás, ia buscar resolver. E aí só um adendozinho, a Secretaria de Agricultura da gente se destacou em nível estadual, porque é o seguinte, eu era Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Defesa Civil. Certo. E aí, principalmente na Defesa Civil, que a gente teve um destaque muito bom, foi quando a Defesa Civil começou a funcionar mais vezes, né, em mais etapas. E aí, por exemplo, quando saía um cronograma do caminhão-pipa, né, da operação carro-pipa, o pipeiro não tinha preocupação porque a gente já tinha uma pessoa que iria ensinar um tava-cisterna para ele. Então não tinha atraso no carregamento, toda essa questão. E isso eu devo muito à equipe. Eu tive uma equipe muito boa mesmo, de pessoas que trabalhavam não pelo salário, mas pelo coração, pela vontade de fazer. Então isso me propiciou muita coisa boa, muitos projetos que a gente conseguiu e correu atrás. Então assim, foi uma experiência muito positiva nisso aí. Eu costumo dizer que um bom líder, ele tem uma boa equipe. Sim. Sem uma boa equipe não existe um bom líder, né? Sim. Então você está de parabéns por ter construído uma equipe que realmente abraçou a causa com você. E qual a sua visão hoje, né, sobre a nossa agricultura? Já foi uma experiência, já foi justamente isso. A maior experiência que me deu a Secretaria de Agricultura foi ter esse olhar mais clínico e mais de campo para o agricultor. Porque assim, eu vejo que a cidade de Jaçanã, que nem eu falei, tem o empreendedorismo, tem a prefeitura e a agricultura. É um meio econômico fundamental para nosso município. Só que o nosso agricultor, ele é aquele que trabalha muito, luta muito, cria muito e às vezes se perde na mão do atravessador, né? E a prova que a agricultura muda a economia do município de Jaçanã é a Incaju. Eu sempre cito a Incaju, que foi um empreendimento de sucesso, que chegou, que mudou a realidade, e quando ela funcionava, enquanto ela funcionava, a economia fluía e fluía bem. Que eu lembro que na época eu era mecânico, junto com meu pai, e rapidinho eu mecânico, tinha 500, 600 reais no bolso. Eu, ajudante, entendeu? Porque fluía dinheiro. Aí a pessoa diz, mas como surge outra Incaju? Aí eu digo, mais uma vez, é através de política.
Quem é de Jaçanã há mais tempo sabe que a Encaju teve uma força política para ela se instalar no município. E outras empresas podem, mas tem todo um projeto, tem todo um negócio envolvendo. A maior experiência com a agricultura, eu acho que assim, ela é fundamental para o nosso município, mas ela precisa de uma maior assistência técnica, ela precisa de uma maior atenção por parte dos órgãos públicos e ela precisa de fato ser valorizada quanto uma fonte de renda prioritária para o município, né? E aí alguém pode perguntar, por que tu não fez isso? Aí tem todo um arcabouço atrás disso, né? Tem a questão da vontade política, tem a questão do assistencialismo também, você tem que ter outros órgãos ali fomentando, e aí a agricultura você não consegue transformar ela em um mandato de 4 anos. Você não consegue, um projeto de agricultura, você não consegue mudar ele em 2, 1 ano. Não, tem que ser algo contínuo, entendeu? Que a maioria dos projetos acontece isso, a gente começa aqui, vai 1 ano, vai 2 anos, mudou gestão, o projeto não continua. Né? A exemplo da Feirinha da Agricultura que está tentando voltar agora, enfim, e vários outros projetos. Então, assim, eu sei que a agricultura é importante, mas precisa ser valorizada e olhada com um olhar mais carinhoso. Teve aqui no podcast com a gente o doutor Stênio, né? Stênio, para quem não sabe, ele é lá do Cheiro Verde. Sim. E uma coisa bem interessante que ele falou, Ismael, o agricultor precisa tratar a sua propriedade como empresa. Sim. O nosso agricultor aqui nessa região, ele ainda não trata a sua propriedade como empresa, justamente por uma falta de política pública que leve esse incentivo a esse produtor. Sim. E aí eu acho que é interessante que não estou falando só de Jaçanã, mas de toda a região, que essas políticas públicas comecem a ser criadas com esse objetivo de fomentar o empreendedorismo rural, né, trabalhar o empreendedorismo urbano, porque um depende do outro, e para isso nós precisamos de pessoas, né, de vereadores que trabalhem essas políticas e de gestor público que olhe com outro olhar para isso aí, para que realmente isso venha a acontecer. Isso. Então, o empreendedorismo que nós estamos falando hoje, eu tenho convicção, Ismael, de que num curto período de tempo isso poderá mudar por causa de mentalidades como a sua, de pessoas que estão pleiteando espaço aí no judiciário e no executivo, que essas visões elas começam a mudar, né? Eu vou só citar aqui algo que está acontecendo em relação a mim mesmo, né? Nós estamos com um projeto, né? Nós estamos fomentando um projeto aí, pedalando na Serra de Cuité. Esse projeto ele visa trabalhar o cicloturismo e visa trabalhar as potencialidades regionais. E nós estamos fazendo em parceria com uma universidade. E o professor que está encabeçando esse projeto junto comigo, por exemplo, ele já conheceu aqui a região e ele diz, essa região é um grande potencial, né, para os diversos setores que você possa imaginar. Portanto, sobre o empreendedorismo, fica aí essas falas tanto de Ismael quanto minha, para que nós possamos juntos alavancar um grande trabalho de empreendedorismo nessa região. Nós falamos, Ismael, de vários pontos aqui. E você, não só eu, mas a sociedade tem observado as suas postagens nas suas redes sociais. Elas trazem uma mensagem com uma visão política diferenciada. Qual o seu posicionamento político hoje aqui? Se tratando de política, Edgar, como eu falei, desde o parlamento eu comecei a ter uma amplitude de mente maior. E a partir dali eu não parei. Sempre procurei conhecer mais. Sei. Inclusive até nos estudos de concurso, um livro que eu tenho debaixo do braço e guardo com todo, é o livro da Constituição Federal do Brasil, né? Uhum. Então, assim, a política eu vejo como o ponto de mudança, né? É a política onde tudo acontece, que nem eu falei. É a partir da política que a gente consegue mostrar Jaçanã para mais alto. Certo. E se a gente consegue mostrar, a gente consegue conseguir mais coisas para o município de Jaçanã. Minhas postagens, elas têm pegado um norte mais de orientar e de mostrar ao povo uma transparência que deve ser o pilar da administração pública, né? Entre vários pilares, eu acho que a transparência com o que é público deve ser uma prioridade.
Porque aí você sabe que seu imposto está voltando para você. Você sabe que o governo está mandando a parcela dele para o seu município. Mas quando a gente não sabe, a gente começa a acreditar em tudo que dizem para a gente. Então faltou isso, não é porque não tem recurso, e aí você vai acreditar. Então meu trabalho é mais nisso. É mostrar para o pessoal, para o povo mesmo, que a política ela acontece, mas que ela deve ser transparecida. Para a gente saber o que realmente está acontecendo, né? Onde realmente nosso recurso está sendo aplicado. O meu recurso, o seu recurso e de quem está nos ouvindo. Ok. Tratando-se ainda da política, e você é um jovem bem politizado, e com certeza tem muita bagagem para tratar sobre esse assunto. E na sua visão, qual o impacto que a política ela pode causar na sociedade, né? Em especial, eu diria, na juventude, mas na sociedade como um todo? Eu acho que a política é algo que eu já falei, inclusive nas minhas postagens, deveria ser ensinado na escola, entendeu? Desde o primário. Com certeza. Porque a política é quem dá norte à nossa vida. A pessoa diz, não, mas não depende de política. Aí veio a pandemia. Eu estava na saúde, eu estava entrando para a saúde, e aí veio a pandemia. De repente, quando o político bota um decreto que proíbe você abrir seu comércio, você já não abre mais. Então você já vê que a política impacta de alguma forma a sua vida pessoal. Na época da pandemia, era proibido entrar de máscara, sem máscara, em certos ambientes. E você tinha que obedecer, porque era um decreto, era um momento de calamidade. Então, assim, a política, ela envolve toda a nossa vida. Por mais que a gente não dependa 100%, né? Meu salário não dependa de política, a sua vida, seu empreendedorismo não depende de político, mas ela depende de política. Porque tem a escola de sua filha, tem o calçamento da sua rua, tem a estrada que você vai percorrer na zona rural, é a estrada que tem que estar bem feita para ter um escoamento bom da produção agrícola. Então, assim, tem todo um arcabouço. Então, tudo que a gente for fazer tem política. Tudo. Inclusive, nos pães que o nosso amigo aqui patrocina, né, da Pão de Mel, sim, inclusive os pães dele tem política, porque saiu a farinha de trigo, seja de onde for, ela teve impacto, teve imposto, e esse imposto é revertido em política pública. Então, assim, nossa vida é rodeada por política, por isso que eu acho que a política tem que ser debatida de berço. Porque quando a gente consegue ter uma visão política, a gente consegue colocar representantes de verdade. E quando você coloca um representante de verdade, aí você vê que as coisas começam a acontecer. E infelizmente, hoje eu sinto muito isso. Muita gente me diz, quando a gente vai tratar de política, a pessoa ou não quer saber de política, porque já está enojada ou já não tem mais fé na política, ou está totalmente desacreditada e acha que todo mundo que tiver se propondo a ser político vai ser do mesmo jeito e a realidade nunca vai mudar. Então, assim, acaba-se que entra num ciclo negativo sobre politicagem, mas não sobre a política como ela deveria ser. Verdade. Você falou que em todos os espaços tem a política, e é verdade. Qualquer espaço social, onde tem um aglomerado de pessoas, ali a política está presente. Né? Qual seja o espaço, tem a sua política de discussão, a sua política de formação, enfim. Eles têm a política. Agora, uma pergunta para você. Qual o papel de uma oposição atuante na política partidária? Sim, não, isso eu acho muito importante. E que nem eu falei, eu sou um pouco crítico até. E crítico onde eu acho que deve ser criticado. O que acontece? Para mim, uma oposição não é aquela que pega um celular, chega num prédio que está caindo os pedaços, faz um vídeo, critica a gestão e pronto. E depois disso, vai. E aí? O vídeo trouxe que impacto? Né? Mudou um quê? Beleza, trouxe a indignação da população. Mas isso vai resolver? Vai realmente solucionar? E eu acho, Edgar, que isso eu já aprendi com o tempo também, e eu acho que minha experiência quanto secretário foi muito válida, porque na época que eu era secretário, a gente tinha uma Câmara toda de oposição, e era uma oposição que, na minha visão, não sabia fazer oposição, e ali eu comecei a ver, essa oposição está errada. Eles poderiam ajudar a população de outra forma. Né? Quando critica, mas não tem trator por corte de terra, mas por que não tem? Vem aqui e me ajude, no sentido de que vamos atrás de um deputado seu, vamos conseguir mais recursos, sim, vamos fazer um projeto para a gente ampliar o valor da licitação e conseguir mais tratores. Então, assim, eu acho que uma oposição atuante, talvez ela trabalhe mais do que a situação e ajude a gestão mais do que a situação. Por quê? A oposição atuante é aquela que vê o problema, vai saber o porquê que aquele problema está acontecendo, né? Exemplo, está sem medicamento na farmácia. Diretor, por que está sem medicamento? O diretor vai dar a justificativa dele, porque a licitação não aconteceu. Vai no setor de licitação.
Né? Fulano, por que não fez ainda a licitação? Ah, porque não autorizou o prefeito. Vai lá no prefeito, por que não autorizou? Depois, ir se documentando, porque hoje documento é tudo. Se documentou de tudo, o prefeito diz, infelizmente não veio recurso. E constatou que realmente não veio recurso, vamos buscar recurso. Né? Eu acho que vai atrás, tem como. Eu sei que hoje um vereador ele já não é mais aquele que vive numa Câmara preso. Em termos de só fiscalizar. Ele consegue recursos se ele for atrás. A exemplo na última gestão, teve vereadores que conseguiu carro para agricultura, carro para saúde, conseguiu emenda de 100, 200 mil, não sei, para medicamentos. Então, assim, quando se quer, se consegue. E eu acho que a oposição não é você só criticar. Eu acho que a oposição é aquela que vai de encontro com o problema e vai buscar a solução. Seja que a solução esteja aqui no município mesmo, ou seja que esteja fora. Mas que vá buscar. Não é só você fazer a mídia e só por isso ficar. Eu não concordo com esse tipo de oposição. Ok. E aí nós estamos vivendo esse período político agora, que vai começar umas campanhas aí. Como você está vendo a política local? Hoje, eu sou um pouco suspeito de falar porque, que nem eu falei, eu sou muito crítico e assim... são gestões e gestões. Eu participei da gestão anterior. Eu também sou muito honesto em dizer que a gestão não acertou em tudo, errou em muitos pontos, inclusive foi trocada, e eu acho que a política é isso, né? Quando o povo não está gostando, troca, é direito, a democracia tem que ser isso. Mas eu acho que a política atualmente é uma política que está precisando olhar mais para o povo. É isso. De todos os olhar mais para o povo, de todos os aspectos, entendeu? Seja do executivo, seja do legislativo. Hoje, essa última gestão que a gente teve, eu acho que careceu mais aquele olhar para o povão saber onde estava a necessidade e tentar resolver. Então, assim, hoje eu avalio que a política municipal está se formando uma oposição, a gestão atual tem feito seu trabalho e cabe à população avaliar, entendeu? Se eu for dar minha avaliação, vai ser muito tendenciosa. Mas, assim, eu acho que cada um que está em casa, você que está nos assistindo, por exemplo, pare e reflita. Olhe, né? Vá na escola do seu filho. Se você é da zona rural, olha como é que está o ônibus que ele está andando. Se você é da zona urbana, mas também é da zona rural, olha se tem medicamento, se está sendo bem atendido, como é que está a situação do hospital e dos postinhos de saúde, né? E depois eu queria dar só um adendo sobre o hospital, certo? E isso, enfim, eu acho que você, enquanto população, é quem deve fazer essa avaliação, né? Olha como é que está a tua cidade, olha como está a tua gestão, olha como é que está os recursos, que é isso que eu tenho feito na minha rede social. Eu não tenho aqui tentado criticar a gestão. Na verdade, eu quero mostrar para o povo que tem vindo recurso. Entendi. Eu quero mostrar para o povo onde é que eles encontram o recurso. Eu quero mostrar para o povo que aquele dinheiro é nosso. Então, assim, eu quero que o povo abra a mente, né? Vamos olhar em outros horizontes, né? Não existe só um lápis, não existe só um pão, não existe só um bolo. Existem vários. Agora cabe a gente abrir a mente e olhar o que é melhor para o município. Fale sobre a questão do hospital. Sobre a questão do hospital, eu acho que entra um pouco da oposição também. Não, eu não estou citando a oposição não, mas estou citando como um todo. Porque entrou no período de política, como você sabe, e existe a politicagem, que é o que eu não gosto, não concordo. E politicagem eu não concordo, é que nem eu disse. Eu sou de criticar uma gestão se necessário for, mas com argumentos e com provas que aquilo está errado. E sou de parabenizar também quando tiver que parabenizar. A exemplo do motocross, foi um belíssimo evento e a gestão deu todo um apoio para aquele grupo que estava executando. Então, assim, eu parabenizo quando tem e critico quando eu acho que é de criticar e que tenha documentos. Então, assim, sobre o hospital, o que acontece? Eu tenho ouvido muita coisa sobre o hospital, muita coisa, mas eu acho que cabe a quem está criticando ter um olhar especial, porque eu também sou da saúde e eu sei as críticas que chegam até a gente, porque a gente que é da saúde, a gente tem todo como se diz, um aparamento para que as coisas aconteçam. Certo. Então, assim, por exemplo, na saúde, um grupo, uma profissão que hoje, para mim, é uma das pioneiras e uma das profissões mais bonitas é a enfermagem. E a enfermagem que eu digo não é o enfermeiro só, é o técnico de enfermagem, os auxiliares, enfim, a enfermagem é quem faz acontecer, né? Quando eu não estava na saúde, eu tinha uma certa ilusão com o médico, os médicos me desculpem. Mas assim, hoje eu percebo que a enfermagem é quem faz acontecer. E às vezes quando você chega num hospital que você reclama de alguma coisa, mas vamos saber com quem reclamar. Porque não é culpa da equipe que está ali, entendeu? E eu digo porque já presenciei, e não foi aqui em Jaçanã, foi em outros hospitais por onde já andei. Sim. Então, assim, às vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer, mas a equipe às vezes não tem o suporte adequado, às vezes a gestão não dá o suporte adequado para a equipe, às vezes a equipe tem que improvisar
e é improvisar para salvar a vida de um familiar seu, de um familiar meu, entendeu? E às vezes ela improvisa, salva a vida de um familiar nosso e a gente ainda sai criticando, às vezes para atacar a gestão e atacar o profissional. Então eu acho que toda crítica, seja ela construtiva ou negativa, mas que parte da situação ou da oposição, ela tem que ser observada. Observada se realmente vai mudar a situação e observada por que aquilo está acontecendo, né? Porque na maioria dos órgãos públicos, na verdade, uma prefeitura ela só funciona com funcionários públicos, né? Com pessoas, e essas pessoas, a maioria das vezes, elas estão ali dando o seu melhor. E vem uma crítica para atingir a gestão e atingir um profissional. Então, assim, eu com relação ao hospital é isso. Eu peço até que as pessoas observem bem o que está acontecendo para poder tecer uma crítica. Porque às vezes eles estão fazendo tudo que podem com o que têm, né? E não é culpa deles. Em virtude do seu esclarecimento, não só agora nesse momento, mas desde o Parlamento Juvenil, e as suas postagens nas redes sociais, de vez em quando se ouve. Algumas pessoas no meio jovem, adulto, dizendo assim, esse era um nome que poderia estar pleiteando um espaço lá na Câmara de Vereadores. A minha pergunta para você já passa na sua mente esse sentimento de pleitear uma cadeira na Câmara de Vereadores do seu município? O que acontece, Edgar? Isso aí, assim, eu tenho ouvido desde de outros momentos também, né? Você sabe que sempre eu estou quase todos os lugares, né? Sim. Quando eu estou organizando um evento, eu estou participando de um evento, eu gosto de estar com o povo e gosto de estar ali eu gosto de Jaçanã, que nem eu disse. Eu tive N motivos para ir embora, entre aspas, mas meu sentimento de enraizamento aqui não deixou. Então, assim, muita gente já me questionou isso, inclusive já tentaram lançar meu nome na outra campanha e eu não achei o momento adequado, sabe? Naquele momento eu achei que não era o momento adequado e não é à toa que eu também, eu digo, não, a gente precisa de uma mudança, mas precisa continuar aí, mas não é meu momento, porque eu vi que tinha muito o que amadurecer. O tempo, a gente vai amadurecendo com o tempo. E aí o que acontece? Naquela época lá, do pessoal, o seu nome é um bom nome, dá pra se candidatar, você seria uma pessoa que iria representar realmente e tal. E aí eu naquele momento eu me retranquei porque eu sabia que não, até porque você tem uma ideia, o quanto eu gosto de fazer as coisas acontecerem. A exemplo que, ainda tocando um pouco na Secretaria da Agricultura, teve um momento que eu pedi para sair da Secretaria. Eu simplesmente cheguei pro gestor lá da época, que era Otto, e disse, Otto, não dá mais para mim. Porque eu via que meus projetos não estavam seguindo. E eu via que se eu não estou aqui para fazer acontecer, é melhor não estar. Né? E foi quando eu saí, me afastei por 4, 5 meses, e depois a convite da gestão eu retornei e quando eu retornei, os projetos começaram a fluir, e a partir daí até a gente foi a Brasília, que apresentamos um projeto, e ele foi aprovado e tudo. Então, assim, quando eu entro, em seja o que for, para estudar para concurso, para trabalhar na oficina, tudo, eu gosto de entrar para zelar do meu nome. E para fazer acontecer e dizer, não, isso aí é um serviço que foi bem feito porque foi Ismael que fez, o filho de Nego Mota. Então, assim, o que me preocupa de política hoje é isso. As pessoas têm uma visão torta da política. E não é erro delas, eu não vou criticar o povo. É erro de quem já os representou. Então, assim, às vezes quando a gente trata de política, quando vem uma pessoa diz, não entra não, que isso é coisa de gente sem futuro. Ei, se tu entrar em política, tu sujeita... Vai se corromper também. Tu vai se corromper também. Se tu entrar em... política com licença da palavra de quem tá ouvindo, política é coisa de caba safado. Então, assim, aí você fica pensando, oxe, mas eles estão falando de que política? Porque a política que eu aprendi no parlamento e a que eu vim construindo na minha mente até aqui não é essa política. E eu acho que é diferente. A política não é para ser de caba safado, porque enquanto for as coisas não acontecem. A política não é para ser de pessoas que pensam em si e que se corrompem. A política não é para ser isso. A política é para entrar com uma visão, fazer, executar e mostrar que a política transforma a vida das pessoas. E aí tem daquele negócio. Tu é pré-candidato? Aí eu penso, e aí? Eu vou ter esse todo... Até hoje eu ainda tenho. Eu vou ter realmente esse conhecimento, eu vou ter carcaça para enfrentar uma campanha que a gente sabe que é suja no interior, não deixa de ser, para enfrentar uma campanha, uma carcaça para chegar lá e fazer diferente. Porque se eu tiver conversado isso aqui tudo e caso me candidate e chegue e se não fizer diferente, aí acaba com todo um conceito de política, entendeu? Então tem toda uma responsabilidade a se pensar antes de se lançar um nome. Pelo menos eu penso dessa forma. Então,
hoje não teria como eu lhe dar uma assertiva. Mas, assim, é algo que já passa pela minha cabeça. Não pelo sonho. Eu nunca tive sonho de ser político. Mas para mostrar que a política ela pode fazer acontecer e pode fazer muito pelo município. Para mostrar que a política é diferente. E para mostrar que tem como fazer uma oposição diferente. Tá entendendo? Para mostrar que um político atuante, uma pessoa atuante, essa que vem da base e conheça todas as dores, digamos assim, da população, ela pode executar e fazer o município se transformar. Então, assim, minha vontade às vezes é essa, porque assim, caso embrenhe nessa aventura, digamos assim, quando sair dela, eu queria sair e qualquer pessoa de bem também tem vontade de entrar, entendeu? Que hoje, se você falar com uma pessoa você falar com um jovem que também seja, né, desenrolado em outras palavras, ele vai dizer, ixi, não, política não, eu tenho medo de política. Ou às vezes ele tem vontade, mas quando vai falar com a família diz, não entre porque não é canto para você. Então, assim, eu quero mostrar para a população, né, que é possível. Que seria possível, né, transformar esse ambiente político. Então, assim, hoje é que eu estou dizendo, é algo a se pensar, né, mas aí posteriormente a gente pode ver, quem sabe seja uma surpresa para o município. Olha, pessoal, você que está nos vendo em outro município, aonde quer que você esteja vendo, deixa teu comentário. Você pensa em ter pessoas mais esclarecidas na sua Câmara de Vereador, lá no Executivo? Faz o teu comentário. Quem sabe outros nomes poderão tomar decisões por causa do teu comentário. Ismael, você falou algo ali atrás que me chamou muita atenção. Você saiu no mandato que você assumiu a responsabilidade da secretaria, você saiu desse cargo e foi para outro espaço, né? Fala um pouco mais arredondado sobre isso aí. Não, é o seguinte, a gente entrou com um projeto. Na verdade, quando o gestor da época ganhou, ele... Porque assim, que nem eu disse, eu sempre tive essa mentalidade mais política. E na época, quando teve o período de campanha, eu vi que era uma pessoa que me representava por todos os seus princípios, até porque eu conhecia de perto, né? Era diretor da minha escola, teve todo um projeto e eu conhecia, então assim, me representava, então caí de dentro. Até inclusive que foi algo histórico para Jaçanã, né? Nas primeiras carreatas estava eu, meu pai e mais 5 pessoas. Né? E eu não tinha vergonha nenhuma. Eu não tinha vergonha nenhuma porque eu tinha princípios, eu tenho princípios. Então eu digo, é com ele e vai dar certo. E aí subi em palanque, tive toda uma fala, tomei posição mesmo, que nem eu tô dizendo. Quando eu defendo uma bandeira, eu vou e me posiciono. E aí quando teve a Glória, ganhou, etc, coisa e tal, e aí ele veio e me convidou. Aí eu sou muito daquilo, de pensar às vezes o que o povo pode pensar. Sim. E de primeiro estado, era Otto, eu digo, Otto, vou aceitar não. E aí meu pai, e eu trabalhando fora, né? Meu pai, mas rapaz, um serviço em casa, eu digo, não vou não, pai, senão o povo vai dizer que eu subi no palanque por causa disso, não foi por causa dos meus princípios. E aí neguei uma vez, neguei 2 vezes, e aí na terceira vez, aí depois de muita pressão da família também, eu digo, pronto, então eu vou, mas aí vamos ver o que a gente pode fazer diferente. E eu vinha com a carga de conhecimento da empresa que eu trabalhava, né, na SPTA. E aí eu digo, eu quero fazer em Jaçanã parecido com isso aqui. Se não igual, mas parecido. E aí entrei, a gente teve um choque com relação à gestão, porque a gente recebeu de outra gestão, então assim, você sabe, né, essa transição, o primeiro ano é difícil, mas o segundo ano a gente já começou a fazer acontecer algumas coisas. Só que assim, é um assunto um pouco delicado, mas aí quando passou do segundo ano em diante, eu percebi que faltava muito recurso para a agricultura, né? Faltava aquele olhar mais, a gente precisava fazer um evento, não tinha mais muito apoio, não tinha recurso, nunca tinha recurso para agricultura, e a gente precisava tinha uma ideia de fazer um fundo rotativo de cisternas, e aí não tem recurso para bancar esse projeto, e nunca tem recurso para bancar esse projeto. A Câmara só atacava, ninguém nos ajudava em busca de um projeto desse tipo, e por aí foi. E aí chegou um momento que eu me senti na posição de que não estava fazendo acontecer. E é que nem eu disse, se eu não consigo fazer, se eu vejo que realmente aqui não está sendo um espaço que eu estou contribuindo, então é melhor deixar para quem possa contribuir, né? Já que entendeu. E aí foi no momento que eu conversei com o Otto, digo, Otto, eu acho que não vai dar para mim, porque realmente as coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria que acontecesse. Porque eu queria ver o agricultor mais valorizado. Eu queria que por exemplo, a retroescavadeira ela cavasse barreiro no município inteiro, porque é uma demanda do nosso município, né? Ter barreiros, ter reservatórios de água. E a retro vivia quebrando e a gente não tinha uma emenda para comprar uma retro nova. Então, assim, as dificuldades das secretarias fizeram com que me travasse um pouco do meu projeto. E naquele momento eu senti um pouco impotente.
Eu digo, mas rapaz, eu não tinha o poder do legislativo de correr atrás de uma retronova, né? Eu não tinha o poder. E como secretário eu também não tinha muito como se ater com o Estado. E aí ficava a mercê da gestão. E aí foi quando eu disse, não, eu acho que vamos dar um tempo nesse moído. E aí foi quando eu já passei no processo seletivo todo no Magazine Luiza. E fui lá para ser vendedor no Magazine Luiza, em Santa Cruz, né? E aí passou-se 4 meses. Com experiência também enorme como vendedor lá, muito boa, a empresa sabe Sim. formar pessoas. E aí foi quando o Otto me convidou para retornar. A gente teve uma conversa muito esclarecedora sobre os projetos Sim. e tal. E aí começou a andar. A gente voltou e a secretaria retomou, e os projetos retomaram. E aí foi até o final da gestão. E graças a Deus a gente conseguiu deixar a nossa marca como Secretaria de Agricultura. E eu acho que nossa principal marca é uma marca que não depende de recursos, que é o atendimento ao agricultor. Que eu já trago do empreendedorismo. Que quem é da minha equipe sabe. Eu sempre tratava a Secretaria de Agricultura como empresa. Não no sentido de ser capitalista, mas no sentido de que o agricultor é nosso cliente. É o nosso principal cliente, então a gente tem que tratar bem ele. Entendi. Então nunca um agricultor entrou na Secretaria de Agricultura e não saiu sem um bom dia, uma boa tarde, sem o devido atendimento. E aí, quando poderia dar o sim, eu dava o sim. Eu sempre estava lá, quase sempre, quando não estava em algum compromisso, eu dava o sim. E quando não tinha condições, eu também era o jeito de dizer que não. Mas sempre, isso aí sempre era bem atendido. Então começava por aí, entre outros projetos que a gente conseguiu, né, alçar voos. O bom atendimento, ele atrai as pessoas, né? Sim. Com certeza. Sim. Mas Ismael, para a gente estar finalizando aqui, percebe-se que nas prefeituras como um todo, não há um direcionamento para determinadas secretarias. Nós estamos falando de Secretaria de Agricultura, Sim. então nós vamos pautar ela, mas nós sabemos que tem outras Sim, que não têm. A de esporte, por exemplo, não recebe um atendimento necessário. O que leva o gestor a não ter um olhar diferenciado? Por exemplo, a Secretaria de Esporte, ela pode dar uma dinâmica diferenciada para a juventude. A Secretaria de Agricultura, ela pode trazer algo muito bom de alto desenvolvimento para a questão agrícola. Por que isso não acontece? Edgar, isso aí inclusive foi um questionamento, não um questionamento, talvez é uma crítica minha, em Palanque, antes da gente entrar na gestão. Você tem ideia? Certo. Eu subi no Palanque e falei assim, todo político, ele quando vai falar, na sua fala de Palanque, ele diz, eu vou defender a saúde, a educação e a agricultura. Tem recurso para a saúde, tem recurso para a educação, mas por que não tem para a agricultura? E isso eu não estou criticando a nível municipal, não, é a nível estadual, porque o deputado, quando chega aqui, ele também promete saúde, educação e agricultura. E a gente sabe que todo município do interior, na maioria das vezes, a agricultura é quem fomenta. E por que não já tem um recurso, né, destinado a isso? Na minha visão, é porque, é que nem eu disse, falta representatividade para mostrar a importância do setor. É um ponto. E com relação a gestores, é porque vai ser da mentalidade de cada um. Entendeu? Tem gestor que ele é muita coisa para ele abraçar ali, é tanta coisa que às vezes ele foca mais numa área e às vezes esquece a outra. E infelizmente a agricultura quase sempre é essa área esquecida, né? E eu lamento muito com relação a isso. Eu acho que tem como melhorar, como a gente já citou aqui em outros momentos, agora há pouco, Sim. tem como melhorar, tem como ser criados projetos, tem como fomentar, mas precisa de uma união maior de órgãos e pessoas, né? Precisa de tudo ali para que as coisas aconteçam. Você citou algo bem interessante, mentalidades. E eu estava fazendo uma pequena pesquisa sobre os pequenos municípios do Brasil. E é interessante que nós temos alguns pequenos municípios no Brasil que têm um alto desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele parte da agricultura. Sim. É interessante. Produtores com 5 hectares. Eles conseguem fazer uma produção, ter para onde escoar aquele produto e ser autossustentável. Sim. Eu visitei um produtor no Rio Grande do Sul e ele tinha 5 hectares. Tinha lá um trator, tinha uma Hilux, tinha a moto dos filhos, um filho, aí a cultura. Um filho estava estudando lá na universidade porque ele ia voltar para a propriedade dele para colocar em prática aquilo que ele aprendeu na academia. Sim. Isso é uma cultura deles lá. Porém, aí qual era a maior ajuda que eles tinham? A assistência técnica da Emater, muito forte. Sim. A assistência técnica da prefeitura do município dele, muito forte, muito presente.
com assessores técnicos, com todo um acompanhamento. E aí, esse apanhado que eu fiz em loco e em pesquisa, nós temos uma porcentagem boa de pequenos municípios que acontecem. E aí eles diziam, o nosso prefeito, o nosso gestor, é um cara com uma mentalidade super aberta. É isso aí. Isso faz acontecer. Então, essa fala que você traz está relacionada a essas pessoas. É como eu digo, por exemplo, eu acho que a experiência de vida de cada um contribui para isso aí. Quando eu digo que já tive em várias áreas, que eu estou dizendo, eu vou poder defender com prioridade, por exemplo, um servente pedreiro, Sim. porque eu sei o peso da enxada para fazer a massa. Defender um garçom, porque eu sei que, assim, como ele ganha a comissão, né, para atender bem, quanto ele sofre, às vezes, por causa do ambiente ali, de cliente Sim. estressado. Eu vou saber ter prioridade em falar da enfermagem, porque eu estou parte da saúde. E ter prioridade em falar da agricultura, porque eu vi de perto essa questão da agricultura. Então, assim, que nem eu digo, de mentalidade vem da história da pessoa. Então, se você pega uma pessoa que já vem com história, já vem um cargo com encargo de conhecimento, ele vai ter uma mentalidade mais aberta para correr atrás de coisas para desenvolver aquele município, sabe? Nosso bate-papo tá bom, nós estamos chegando agora ao final e, como sempre, eu peço que a pessoa deixe uma mensagem. E eu quero pedir para você hoje que deixe uma mensagem para a nossa juventude. Seja para a área empreendedora, mas também deixa uma para a questão política, né, da conscientização de voto, alguma coisa, para a sociedade como um todo. Acho que minha mensagem hoje vai mais sobre, para a nossa juventude, eu acho que ela deve, como o tempo está passando muito rápido, a tecnologia é algo que está exuberante, são coisas que eu, graças a Deus, tive a brilhante geração de já pegar no intermédio, e hoje essa juventude já tem a tecnologia e já domina 100%. Então, assim, eu acho que pegar essa tecnologia que vocês têm na mão, saber aprender a utilizar ela em benefício próprio, no sentido de que ganhar conhecimento, né? Corra atrás de conhecimento, que com conhecimento vocês conseguem transformar a vida de vocês. E aí, planejar a vida, de certa forma. Não estou dizendo que é deixar de viver o hoje, não. Que eu também não deixo de viver o hoje. Quando eu posso, eu curto minha vida. Mas viva o hoje e planeje o amanhã. Não deixe para pensar no amanhã depois do segundo tempo, depois de 50 anos. Pense hoje. E nesse sentido todinho, voltando um pouco para a política, eu acho que a gente tem que começar a pensar em política desde a juventude. Que nem eu disse, era para ter na escola esse conhecimento, mas se você não teve esse conhecimento na escola, comece a estudar hoje um pouco sobre política. Qual o trabalho de um vereador? O que é que ele deve fazer? Aí tem gente que já bate assim, fiscalizar. Na minha opinião, se ilude quem acha que é só fiscalizar. Fiscalizar é um dos pilares, importantíssimo. Sim. Mas eu acho que também correr atrás de procurar fazer projetos, né? Correr atrás das dores da população, que eu falei. O vereador era para-choque da sociedade. Então é ele quem deve estar em contato principal com o povão. É ele que está na zona rural, é ele que está ali na padaria, no salão de cabeleireiro, é ele que está na rua. Então ele que tem que ter esse contato e saber montar a dor da população. Então a gente tem que ter essa visão de que os políticos, eles não são nossos chefes. Na verdade, é a gente que coloca e tira eles de lá. Então a gente tem que saber quem a gente colocar e tem que saber a hora de tirar também. Entendeu? Então para a juventude eu acho que é isso. Pensem um pouco mais na vida de vocês, vejam um pouquinho dessa questão do concurso, que eu acho bem interessante. Sim. E estudem também, entre esses estudos, a política, que vai interferir principalmente na vida de vocês. É isso aí. Nosso convidado de hoje foi Ismael Romão. Desde já nós agradecemos, Ismael. Aquele abraço. Eu que agradeço. E você se prepara que no próximo tem mais novidades. Valeu, pessoal. Fica com Deus.